do bairro também podes ir para caminhos difíceis, que ou ficávamos os três ou não ficava ninguém. Aos 17 anos eu já estou a treinar com a equipa principal. Todos estavam interessados em mim. Há uma mão que é a mão de Deus, que foi Maradona. A minha é a mão do diabo. O árbitro não vê o lance, porque o árbitro está na zona do penalti. Uma coisa é jogares com este estádio quando as pessoas te aplaudem, outras coisas é jogares quando as pessoas se assobiam, porque a camisola tem peso. Seguramente se o teu pai for benfiquista de uma certa direção, seguramente o teu pai assobiou-me. E aparecer no balneário de estágio, na preparação do Euro, com o cabelo amarelo. E depois sou notificado para me apresentar na federação, porque tinha sido castigado 9 meses. Abel Xavier, seja muito bem-vindo aqui à casa do Placar.pt. A primeira pergunta que eu tenho para todos os convidados que aqui vêm, eu não te vou fazer desta forma porque tu és um homem do futebol, ex-jogador, treinador, mas gostava de saber se há algum clube, e qual é, que mexe aqui dentro contigo quando estás sentado na cadeira do adepto. Antes de mais, Bernardo, boa tarde. Queria agradecer o convite por parte desta associação muito feliz da Placar.pt e desejar o melhor. Em relação à pergunta, é óbvio que eu tenho afinidades, obviamente em relação ao Benfica, e depois tenho gratidão, reconhecimento por parte do Sporting, porque são duas instituições, cada um à sua forma e maneira de sentir, mas porque fizeram parte do meu percurso, fundamentalmente de adolescência, de ter alimentado um sonho de entrar numa porta de um futebol mais estruturado, com pessoas que conseguiam claramente identificar aquilo que eram os problemas sociais, educacionais, infraestruturais, no desenvolvimento de um jovem, e portanto eu começo a jogar futebol não estruturado no bairro, como miúdo, como criança. É preciso também dizer e referenciar que no bairro, embora o futebol seja marginal, sem regras, nós fazemos as nossas próprias regras. Grande parte das vezes nós consideramos que somos os melhores no bairro, mas depois quando nós encontramos uma estrutura e encontramos outras pessoas que nos possam gerir, começamos a perceber que não somos os melhores, que há um caminho por fazer. É difícil esse choque de realidade? Não é difícil, porque para mim era um sonho que eu alimentava, e eu acredito que se tu vens do bairro, és do bairro, e eu digo com muito orgulho que sou do bairro e que vim do bairro, e não me esqueço do início muito difícil, não só de integração na nossa sociedade, porque os bairros foram fomentados por um fluxo de muitos africanos que chegaram a Portugal. Quando Portugal abriu a porta da minha família e de muitas outras famílias, nós não tínhamos muito poder de escolha, portanto nós tínhamos que continuar naquele sentimento de unidade e de partilha, e portanto foi com estes valores que nós fomentamos o bairro, porque não havia outra escolha. E depois no bairro fomenta-se convívio e amizade, e o convívio e a amizade a fazer através da bola tem que ser futebol. Claro. E foi isso que aconteceu. Portanto, tínhamos uma equipa de bairro, de miúdos de bairro, de colegas de bairro, os meus amigos. Alguns deles já partiram também, porque do bairro também podes ir para caminhos difíceis. E eu fui para um caminho que eu escolhi porque alimentei o meu sonho. E porque depois também encontrei outras pessoas que ajudaram-me a crescer. Portanto, eu vivia no bairro de Jamor, porque havia lá um bairro, e agora está lá um campo de golfe muito bonito, na colina, que chamava-se Taludes. Depois, mais tarde, foi expropriado porque passou a atual autoestrada. E do bairro nós fomos à experiência, me recordo, eu e mais 3 amigos do bairro, com um compromisso de bairro, sempre de bairro, que ou ficávamos os 3 ou não ficava ninguém. Ou seja, se nós vamos a um clube para tentar ficar à experiência, e se não ficarmos os 3, voltamos a jogar no bairro, porque nós somos felizes no bairro e somos os melhores no bairro. Então o primeiro clube que nós fomos, do Jamor, entrando no comboio e fugindo do revisor até Belém, foi o Belenenses. Ok.
E chegámos ao Belenenses, e estavam centenas de crianças acompanhadas com os pais, que não era o nosso caso, porque nós tínhamos ido à revelia dos pais, do conhecimento dos pais, porque era um fator importante. Com que idade? Estamos a falar com 7 anos. Ok. Portanto, com 7 anos, malandros do bairro, a revelia, obviamente, das responsabilidades que naquela altura eram direcionadas à escola, até por todos os acontecimentos da minha família, não é? Ter chegado a Portugal depois dos incidentes das guerras sociais, da colonização, e portanto a prioridade era a escola, não era futebol. Nós já que éramos os indisciplinados e do bairro queríamos ir para o futebol mais estruturado e fomos ao Belenenses. E quando chegamos ao Belenenses, tivemos a experiência ao Belenenses, os 3 amigos, os meus 3 amigos de bairro, tivemos a experiência e depois eles gostaram de 2 e um não ia ficar dos meus amigos, e eu, como era o mais velho, ou seja, o que tinha definido o compromisso que ficávamos 3 ou não ficava ninguém, eu disse ao formador na altura do Belenenses que ficávamos os 3 ou não ficava ninguém. E ele disse, não, neste caso, como é uma trilhagem, como é experiências, nós gostamos de 2, mas o teu colega não vai ser difícil, é normal. E nós dissemos, está tudo bem, não há problema nenhum, nós voltamos a jogar para o bairro. E portanto voltamos a jogar para o bairro. Um ano depois a gente sabe que existe captações e experiências, que era algo periódico também no Sporting, e nós dissemos, não há problema nenhum, continuamos a ganhar no bairro, continuamos a pensar que somos os melhores do bairro, e depois, a partir de um ano depois, nós conseguimos, através de algum dinheiro que eu pedi à minha avó, mas com a revelia dos meus pais também, sem conhecimento dos meus pais, fomos à experiência ao estado de Alvalade, ao Sporting. Apanhamos o mesmo comboio, fugimos dos revisores, chegamos a Algés, apanhamos os 50 da Carris para Algés, que terminava em Poço do Bispo, paramos em Alvalade, ficamos lá 2-3 dias à experiência em Alvalade e ficamos os 3. Portanto, eu começo a minha carreira no Sporting, nos infantis, com Osvaldo Silva e César Nascimento como treinador, e os 3 do bairro, que supostamente éramos os melhores do bairro, acabamos por iniciar a minha formação, que eu considero bem conseguida pelos valores no Sporting. Espetáculo. Pá, isso é uma grande história, eu não sabia disto e fui pesquisar, mas não sabia disto. Grande história. Essa é a história do meu início da formação no Sporting. E adoro que miudinhos de 7, 8 anos digam assim ao formador, que é o trabalho dele, não! Ou tu ficas com os 3 ou então não há cá nada. Mas era um compromisso que nós tínhamos estabelecido, porque éramos uma equipa de bairro, claro. E jogávamos futebol de bairro, pensávamos que eram os melhores. Se tu alimentas o sonho e o teu amigo também alimenta o mesmo sonho, então temos que ter um compromisso. Na altura, o que tu querias era chegar à equipa principal do Sporting? Em qualquer clube, uma formação bem conseguida é transitar de todas as etapas, reconhecer o valor de todos os treinadores dessas mesmas etapas e chegares à equipa principal. Porque quando tu chegas à equipa principal de um clube, tu não podes esquecer de todas as pessoas que permitiram que tu chegasses lá. Por isso é que eu acho que hoje em dia, quando há a valorização de um jogador que chega à equipa principal e os números alteram-se drasticamente e estes jovens conseguem-se assumir, nunca podem esquecer do passado. Nunca podem se esquecer das pessoas, porque dentro da própria estrutura todas as pessoas saem valorizadas. E por isso é que quando eu falo muitas vezes dessas pessoas e estou a referenciar essas pessoas, porque apesar de ter sido interrompido o meu sonho de poder chegar à equipa principal, há várias formas de poder chegar lá, sempre que tu não percas o teu foco e a tua resiliência e a tua motivação, o teu sonho. E eu consegui ir para o Estrela da Amadora. E quando eu fui para o Estrela da Amadora, que era um clube que também entendia todas essas questões de desequilíbrios sociais, angriava, de certa maneira, os dispensados do Benfica, os dispensados do Sporting, os dispensados do Setúbal, os dispensados do Belenenses, e nós fomentamos uma rivalidade no futebol de formação, no Estrela da Amadora, nas equipas de juvenis e de júniores, muito forte, porque jogávamos com o estigma de sermos jogadores dispensados pelas grandes equipas. E estas mesmas grandes equipas sofreram muito na Amadora, derivado a esta cultura competitiva que nós criamos, nomeadamente de todos os jogadores que foram dispensados.
E muito rapidamente, com 17 anos, quase 18 anos, 17 e meio, eu vou para o Estrela da Amadora e surpreendentemente já estou inserido na equipa A. Portanto, eu sou um dos primeiros jogadores no Estrela da Amadora, com 17 anos, logo após a minha dispensa do Sporting aos 16 e mais alguns meses, aos 17 anos eu já estou a treinar com a equipa principal do Estrela da Amadora, com Manuel Fernandes, caríssimo Manuel Fernandes, e José Mourinho como treinador adjunto. E portanto eu faço a minha estreia no Estrela da Amadora nas competições europeias, Estrela da Amadora no Châtel Chamax, jogo com o Estrela da Amadora na primeira divisão, muito novo, idade jovem. É normal que depois um jovem a jogar num clube destes atraia a atenção dos clubes grandes novamente, um deles que me tinha dispensado, que é o Sporting, outro que depois veio-se a confirmar o meu ingresso, que era o Benfica, Boa Vista, Vitória de Guimarães, Futebol Clube do Porto, todos estavam interessados em mim. E nessa altura, e numa disputa de condições, de contrapartidas, neste caso para o Estrela da Amadora, o presidente do Estrela da Amadora achou que eu não deveria voltar para o Sporting e fui para o Benfica. E portanto, isto para te dizer que muitas das vezes tu não consegues encontrar o teu sonho dentro da mesma estrutura que te formou, mas tu vais encontrar o sonho numa outra estrutura que depois me internacionalizou a minha carreira, que foi o Benfica. Aquilo que também para mim foi muito importante foi que desde muito novo, no sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, eu estava convocado também para as seleções nacionais. E nas seleções nacionais nós tínhamos Carlos Queiroz e toda a sua própria equipa e toda a sua estrutura. Portanto, eu desenvolvi com pessoas conhecedoras, pessoas com um grande sentido de entenderem as questões sociais e os problemas sociais, uma forma de orientar paternal. Nós crescemos todos muito novos, sendo adultos, com esse tipo de pessoas. E portanto, e a partir daí, obviamente, tu podes dizer que tens uma formação bem resolvida, uma formação de excelência pelas pessoas e portanto, e obviamente chegas ao futebol sénior muito mais estruturado, muito mais bem preparado e para depois ires para uma realidade competitiva completamente diferente. Pois, mas eu sinto que os miúdos hoje em dia parece que cada vez estão a vir mais novos. Tens o Arda Güler com 16 anos já no Real, antes foi o Odegaard. Sim. Eu penso, quer dizer, agora o Kenda vai para o Chelsea, já não vai neste ano, vai no próximo, mas quer dizer, o miúdo ainda nem acabou a escola e já lhe estão a dizer para ele ir para o Chelsea. Sim, mas o importante é que neste momento eu acho que existem condições muito mais favoráveis para tu poderes conciliar as coisas. Tu deves poder conciliar as coisas. Todos estes jogadores jovens que saem agora de uma forma precoce ou que fazem contratos de uma forma precoce, há um outro lado que eles não podem deixar de ser exemplo, é o lado académico. Eles têm que conciliar, porque senão estamos a passar uma mensagem errada para aqueles jovens que muito cedo optam pelo lado do futebol, deixam a parte académica, mas depois, se tu reparares bem, são poucos que conseguem lá chegar. Sim, porque eu acho, sei lá... E a grande realidade é que muitas das vezes os maiores exemplos têm que ter impacto no crescimento das novas gerações. Mas há um conjunto de adversidades, há um conjunto de instabilidades. Eu acho que a questão do futebol da formação e dos próprios formadores, eles próprios também já têm ambições diferentes. Esta coluna fidelizada ao trabalho da formação perdeu-se um pouco, porque o treinador da formação também tem ambições. Ou tu teres ambição significa que estás a causar muito mais instabilidade aos próprios jogadores, porque uma coisa é um jogador chegar a uma equipa de iniciados, encontrar o treinador e sabe que o treinador vai ficar 10 anos lá, chegar ao treinador de juvenis e sabe que o treinador vai ficar lá 10 anos, chegar aos júniores e sabe que o treinador vai ficar lá 10 anos. Hoje em dia já não sabes se esse treinador vai lá ficar 2, nem 2 anos. Olha, e pegando nessas outras coisas, vamos voltar ao Abel, que estava no Estrela e passou para o Benfica. Pá, e eu estou-me a meter nos teus sapatos, homem bem parecido, alto, vai para o Benfica,
seja um gajo conhecido já, Primeira Liga, Benfica, 19 anos, por aí, não é? Sim, 20 anos quando foi para o Benfica. Como é que... Ou seja, há ali caminhos que tu podes tomar, não é? Um jovem gosta de viver a vida, é normal, e acho que os jovens no futebol sofrem um bocadinho de não conseguirem viver a vida da mesma maneira que um jovem normal com 20 anos consegue, quando vai para a faculdade e tem as suas malandrices. Porquê é que achas que não te perdeste e tiveste um caminho tão certo? Qual é que foi a coisa que ajudou mais? Porque eu estava focado. Se tu reparares bem, eu faço uma trajetória de alguma irreverência até através da minha imagem no mundo de futebol. Esta irreverência vem de bairro, mas é uma irreverência disciplinada, que é diferente, parece um contrassenso com irreverência. Mas eu sempre fui muito disciplinado, eu sempre fui muito seguro de mim próprio. E portanto, e quando assim é, e por isso é que eu tenho estado a falar sobre outras questões a nível do autoconhecimento, através dos outros, para ter segurança, eu tornei-me mais competitivo e tornei-me muito mais forte do ponto de vista mental. Agora, uma coisa é tu sentires isso e outra coisa é tu chegares à situação, como eu cheguei, de ter a capacidade de jogar com um estádio com 50, 60, 100 mil pessoas, analisar os períodos, porque uma coisa é jogares com este estádio quando as pessoas te aplaudem, outra coisa é jogares quando as pessoas te assobiam, qual vai ser a tua reação sobre estes momentos. E foi exatamente isso que eu passei. Portanto, eu consigo facilmente perceber que a minha passagem do Estrela da Amadora, embora fosse competitivo, eu tornei muito mais competitivo através das adversidades que eu vim encontrar, não só competitivas, na luta pelo meu espaço dentro do clube e dentro da equipa e dos meus colegas, porque era um jovem, mas acima de tudo da dimensão do clube, porque só sente quem tem a oportunidade de vestir camisolas nestas dimensões destes clubes, porque a camisola tem peso e é um peso que se trabalha ao longo do tempo para que tu possas estruturar e depois de uma forma natural jogares sem estes condicionamentos. Portanto, eu tive 6 meses no Benfica extremamente difíceis, assobiado pela massa adepta do Benfica. Seguramente se o teu pai for benfiquista de uma certa direção, seguramente o teu pai assobiou-me. Não é, é sportinguista. Não, é sportinguista. Obrigado, pai. Mas se fosse benfiquista, e se o teu pai fosse benfiquista, seguramente ele vai se lembrar que se foi ao estádio do Benfica pela época 93, 94, nos primeiros 6 meses, seguramente ele assobiou-me. Mas depois também aplaudiu-me. E tu percebias porquê? Porquê é que te assobiava? Sim, quer dizer, na altura, sabes que muitas vezes o fenómeno do assobio direcionado a um atleta pode ser um agarrar de uma situação individual para problemas que são coletivos. E eu senti isso no Benfica. Olha, diz-me uma coisa. Depois de viveres a carreira toda de jogador de futebol, qual é que é a coisa mais difícil de ser jogador de futebol? A coisa mais difícil? Eu não digo que haja dificuldades, porque eu creio que a partir do momento que tu sentes que estás a fazer aquilo que tu gostas, eu acho que existe a exigência permanente. E depois existe competição, porque tu queres jogar sempre, muitas vezes não é possível, tens que aceitar decisões, e portanto eu não creio que existem neste espaço dificuldades que tu possas estar a dizer que não possas conquistar. Ok. E fora disso, porque, por exemplo, tu não deixas de ser um miúdo de 20 e tal anos que às vezes por fazeres uma coisa durante 1 ou 10 segundos no campo és escrutinado um mês inteiro ou um ano inteiro. Sim, mas isso é uma consequência, mas eu acho que tu autodisciplinas porque depois, quando tu estás inserido nesse contexto
de que aquilo que parece que é o mais importante é o externo e para mim não é, tu ages de uma forma muito natural. É lógico que tu vais cometer erros, faz parte. Então, ainda para mais numa idade tão precoce, né? Numa idade de que tu privas de fazer determinadas coisas, outras vezes fazes e vais ter consequências. E isso também pode acontecer, porque somos humanos, mas de qualquer das maneiras, naquilo que é o espaço que tu podes controlar, depende de ti. Há um outro espaço que tu não podes controlar. Agora, aquilo que tu deves fazer é que se naquele espaço que tu podes não controlar, é tu não dares aso para que este espaço possa te ferir o teu percurso, o teu crescimento. Por isso é que chega a um determinado momento, tens de ser profissional, não só dentro das 4 linhas, como também tens de ser profissional fora das 4 linhas. E tu sabes que aquilo que tu estás a fazer é em prol daquilo que tu queres atingir. Olha, e como treinador, agora pegando um bocadinho nisto, o que é que tu dizes aos teus jogadores relativamente às redes sociais? Não, isso é óbvio que nós num determinado momento nós obviamente não tínhamos um meio social completamente diferente. Eu acho que a definição de determinadas regras para criar um bom espaço ambiental deve permanecer. Até porque existe um espaço que nós não podemos controlar. É um espaço fora daquilo que é físico, fora daquilo que é estádio, fora daquilo que é complexo desportivo. Mas eu acho que nós podemos recomendar, acima de tudo, definir regras, criar códigos de conduta, criar códigos de disciplina também. E, portanto, e o jogador ser profissional. Porque se ele errar, vai-se refletir naquilo que é o comportamento dele no treino ou no jogo. E depois será mais fácil para mim, como treinador, tomar decisões. Porque muitas das vezes os nossos olhos e o meu olho como treinador talvez veja mais coisas do que aquilo que é só matéria de treino. Há muitas questões que nós conseguimos perceber através da linguagem corporal do atleta, a atitude que ele tem perante os outros, a forma como ele vê a vida. Isso também é determinante para mim para tomar decisões na construção de uma equipa, na construção de um plantel, nos jogadores que eu quero. Portanto, e isso é que é espetacular, porque quando o adepto de bancada diz assim, mas porquê é que tu metes este e não metes o outro? Sim. Só estão a ver o que está a acontecer lá dentro. Sim, porque respeitando a visão do adepto, nós podemos ver as mesmas coisas com olhos diferentes. E tens muito mais informação, não é? Como é óbvio. E por isso é que a forma de jogo é um exame final. Mas antes da forma de jogo existem muitos dias. Claro. Não visíveis. E as pessoas que podem estar em cima destes dias não visíveis são as pessoas que têm mais informação. Pois, tipo, imagina, eu como adepto do Sporting, eu vou dizer isto, eu não percebo os gaios. Eu não percebo. Mas, assim, uma coisa é achar que há um treinador que gosta muito de um jogador e ok, mas já não é um. Já o João Pereira também meteu os gaios, agora o Rui Borges também mete os gaios. Tem que haver alguma coisa que eu não sei, eles não são todos malucos. Sabes, nós às vezes eu sei que muitas vezes é fácil analisar um jogo ou analisar a personalidade de um jogador através daquilo que se vê. Muitas vezes atrás daquilo que se vê, que é o dia a dia, há jogadores que têm um papel fundamental naquilo que são os equilíbrios do próprio balneário, e seguramente o Gaio enquadra-se nesse tipo de personalidade. Porque se assim não fosse, não teria vindo com o Rubem Amorim, que foi um pedido desde o Braga que ele se juntasse ao Sporting. É lógico que o futebol obviamente é competitivo. Nós estamos a falar sempre aqui de várias dimensões, a dimensão da experiência, a dimensão da cultura tática, mas depois tem a dimensão do lado físico. E muitas vezes é normal que também os jogadores que já tenham muitos anos nesta dimensão física possam ficar atrás daqueles que estão a surgir. Isso também é normal. Mas o futebol é feito de equilíbrios. Há jogadores que transmitem experiência pela sua forma de estar, pelo seu conhecimento, pelo exemplo que são, e que também são importantes dentro daquilo que é a equipa.
Muito bem. Abel, eu sei que há um tema que sempre que tu vais a uma entrevista a um podcast nunca falha. Sim. E portanto eu quero puxar por esse tema. Puxa, que à é vontade. o teu cabelo. Não estavas à espera. Pá, o que eu quero saber, quero mesmo saber, porque sabe, às vezes perguntam-me isto, e eu acho que tenho um cabelo tipo normal, mas às vezes perguntam-me isto, que é, que cera é que eu uso e como é que eu faço o secador. Portanto, o que eu queria saber é qual é que é a rotina de Abel Xavier no que toca ao cabelo e quanto tempo demora. Não, antes de mais, eu posso voltar um bocado atrás e tentar perceber como é que isto tudo começou. É só para tu veres que às vezes nós fazemos determinadas atitudes que nos marcam para a vida inteira, que é o caso da imagem, como é que ela foi criada, o que é que estava por trás da imagem, qual foi a ideia, qual foi a iniciativa, porque é que me fez refém. E é engraçado. Eu tinha uma cabeleireira há muito tempo e eu era irreverente de bairro, e eu cheguei a ela e disse: no mundo conservador como é o futebol, eu quero mudar, mas eu não vou mudar a minha pessoa, mas quero mudar a minha imagem. E ela disse: então, porque eu quero chegar ao balneário e quero ter um elemento de brincadeira com os meus colegas. E ela sugeriu-me: então vamos fazer qualquer coisa com cor e vamos descolorar o cabelo. E eu nem percebia nada do processo. Estive 2-3 horas, ela descolorou-me o cabelo. E nós íamos para estágio na seleção e tínhamos um mês antecedente da preparação do europeu. Imagina o que é tu chegares num estágio da seleção antes de um europeu, que foi isso que aconteceu, e foi nesse ano que aconteceu a minha transformação para o cabelo amarelo. Eu aparecer dentro do balneário de jogadores que já jogavam com eles há mais de 10 anos e aparecer no balneário de estágio na preparação do Euro com o cabelo amarelo. Portanto, esta foi a minha abordagem. Foi uma abordagem para mexer com o grupo, foi uma abordagem para trazer um elemento diferente em que os meus colegas pudessem até brincar com esse elemento. E foi exatamente o que aconteceu. E ainda pagaste para pintar o cabelo. Se fosse hoje em dia, era um tag numa story no Instagram e estava feito. Não, hoje em dia, como acontece, e tenho muitos pedidos e muitas ofertas de várias marcas de produtos que querem se ligar a mim, mas depois, pronto, também. Mas qual é que é a cena que usas? Depende. Não, eu não uso nada de especial, eu apenas continuo a descolorar o meu cabelo e tenho uma pessoa que. Mas para ficar no ar. Para ficar no ar é pôr um gel, uma laca normal, resistente e nada mais do que isso. Quanto tempo é que demora? Não, é muito rápido, porque o próprio cabelo já está formatado a manter-se assim, e portanto mas não demora mais do que 5 minutos. Pá, eu sinto que se houvesse tipo uma bota de ouro, que era um fato de ouro para ex-jogadores, eu sinto que tu ganhavas. Não, sinto que ganhavas. Não, eu sabes que se eu fosse a fazer uma retrospectiva da minha carreira, e é uma pergunta que já me fizeram muitas vezes, não sei se tu ias fazer, se tu mudarias alguma coisa no percurso da tua carreira depois de acabar. Essas perguntas. Tinhas essa pergunta? Não. Não tinhas, não? Eu tento, sabes, as perguntas que toda a gente faz, eu tento fazer as outras. Não, porque eu ia-te responder que não, porque no percurso, todos os momentos que nós falamos da diversidade, desde a minha adolescência, de todos estes momentos marcantes, são mais marcantes para mim do que para as outras pessoas, porque fui eu que os vivi e portanto fazem parte da tua definição de pessoa, de caráter, de perfil, e porque nós às vezes só se calhar conseguimos avaliar mais as pessoas por aquilo que é o mérito das coisas que conquistam, mas muitas vezes, e neste caso aconteceu na minha carreira, não só profissional mas também como pessoal, momentos mais delicados em que tu vives contigo próprio ou com as pessoas que te rodeiam. Portanto, tu não vives com o público nem com os adeptos, e portanto muitas das vezes quando eu saio de casa eu também saio e sei que vou para um mundo para representar, porque é um mundo que as pessoas não me conhecem, e portanto quando eu estou a exercer já é diferente. Aí eu tenho que obviamente
demonstrar que domino aquilo que faço e tenho que apresentar trabalho. Portanto, volto a estar exposto outra vez no mundo que me critica ou que me valoriza. E, portanto, é exatamente nessas duas formas de estar que tu tens de te manter igual a ti próprio. Porque se tu oscilares, dependendo da forma de estar, de onde é que tu estás, então mais tarde ou mais cedo acabas por ser mais um. Muito bem. Vamos agora pegar aí no Euro 2000, e eu acho que toda a gente sabe o que aconteceu. Para quem não sabe contexto, Portugal-França, meia-final, já estamos no tempo regulamentar, na altura não era até ao fim, era gol de ouro, ou seja, quem marcava ganhava, e depois há uma bola na mão, há um penalti, a França ganha, avança para a final, Portugal é eliminado. A minha pergunta é, tu já disseste abertamente que sentes que aquele penalti foi marcado por pressão dos jogadores franceses. E eu quero saber é o que é que tu achas que se esse penalti fosse hoje e os jogadores fizessem a mesma pressão, achas que era tão fácil marcar esse penalti? Ok, agora há VAR, mas claro, ainda assim, aquilo acaba por ser um lance meio interpretativo, a bola vai à mão, mas não está muito longe da mão, portanto é aquela história do é intencional ou não é intencional. Achas que a pressão dos jogadores franceses hoje faria diferença? Para responder claramente a esta pergunta, a bola bate-me na mão, não tem intencionalidade, o árbitro não vê o lance, porque o árbitro está na zona do penalti, como devia estar, posicionado na zona de penalti, não pode ver o lance, porque o lance é no poste do lado esquerdo. Portanto, não tem campo de visão. Quem sinaliza é o fiscal de linha, sob pressão dos jogadores da França. O penalti não é marcado no ato do toque da bola na mão. Da bola na mão, não a mão na bola. Portanto, não tendo intencionalidade. Mas a bola bateu-me na mão e a bola entrava. Que é outra questão que depois as pessoas disseram, entrava, não entrava, a bola entrava. Agora, vou fazer o contexto da nossa participação e o porquê da nossa saída desta forma. A nossa geração de 2000 é uma junção de duas gerações. 89, 91, mais outros jogadores que estavam obviamente no espaço da Seleção Nacional, e nós temos uma oportunidade em 2000 de unir o grupo e de alguma forma pensarmos no país. E nós temos uma oportunidade em 2000 de voltar outra vez a ter a França à nossa frente. Quando nós começamos com o jogo com a Inglaterra, se tu te recordas, nós estamos aos 20 minutos a perder 2-0. Dentro do campo nós pensávamos que íamos ser goleados. Qual foi o lance determinante para o lado positivo? O pontapé do Figo, que faz 2-1, um pontapé de 30 metros, que passa entre as pernas do Adam e entra no ângulo da baliza da Inglaterra. 2-1. Chegamos ao intervalo no balneário, a equipa técnica sai, nós jogadores pedimos para estar sozinhos, olhamos olhos nos olhos, em todos os jogadores, e dissemos, pessoal, já vai tempo que nós temos que dar as mãos e vamos ganhar isto. Foi uma união, uma infusão de um compromisso dentro do balneário que nós íamos chegar à final. Não havia hipótese, ninguém podia parar aquela força interna de balneário que surgiu depois de um lance de um pontapé do Figo a fazer aquele golo que deu crença e deu confiança quando minutos antes estávamos a pensar que íamos ser goleados. Eu lembro-me tão bem, dentro do campo, nós olharmos uns para os outros receosos e a dizer, pessoal, junta aí que vamos ser goleados, e aparece o pontapé do Figo a dar crença ao jogo. Está a ver estes momentos que alteram completamente o percurso. Confiança muda tudo. De uma equipa. E como é que é possível isto? E foi o que aconteceu. Portanto, do pontapé do Figo, do 3-2 e a reviravolta. A partir daí está uma força instalada em termos internos mais forte de qualquer decisão técnica, tática. Porque era uma geração, digamos, piloto automático, mas que tinha que ser orientada. E nós chegamos, efetivamente, mais uma vez, a uma meia-final com a França. E num jogo, há vários jogos, não há só um jogo. Há vários jogos. E, portanto, eu considero e acho que se eu fosse francês não era penalti. Não era penalti naquele momento, como também não era penalti hoje.
Portanto, e por isso é que eu digo que se nós de alguma forma apresentamos o melhor futebol com a qualidade de jogadores que nós tínhamos e ficamos com o sabor amargo de não termos chegado à final porque podíamos já ter sido campeões da Europa nessa geração, porque era uma geração que já jogava individualmente nos melhores clubes do mundo e que acabou por ficar curta e com um sentimento amargo de termos saído com morte súbita, uma alteração cruel ao regulamento de uma competição que com morte súbita, depois do penalti do Zidane, acabou o jogo. É que nem sequer nos deu margem para nós voltarmos ao jogo quando nós estávamos a ser a melhor seleção em futebol jogado. Portanto, a partir daí há uma suposta reestruturação no seio da seleção, jogadores que acabaram o tempo, entretanto eu tenho o castigo, que foi uma coisa que até me custa falar até o dia de hoje, que eu sempre preservei alguma privacidade de não falar porque eu não vivo com o mal dos outros. Eu, para ter razão, eu não posso incriminar outros, mas tive que engolir o que foi feito e da forma como foi feito na proteção daquilo que são os interesses superiores do nosso país e fui castigado. Está a falar das coisas que se falaram, que se passaram no túnel. Sim, os castigos. Portanto, houve atos indevidos visíveis a toda a gente, de colegas meus que fizeram e que foram punidos. Eu acho que sim, que foram punidos justamente. Houve outros que foram protegidos e eu fui castigado indevidamente. Eu sou o jogador que passo no túnel rápido a chorar, fecho-me na casa de banho a chorar por causa do lance do penalti, que é óbvio, que é normal. Uma coisa é nós estarmos ali em português, todos em cima do árbitro, típico latino, típico português, de manifestar o desagrado perante aquela decisão, que é normal, é legítimo. Se fosse ao contrário, a França também fazia a mesma coisa, só que eu acho que não iria acontecer se fosse ao contrário. E, portanto, houve a confusão, houve a discussão, houve os protestos, houve as agressões no túnel. No túnel, obviamente, não havia câmaras como há hoje, câmaras em todo lado. E eu sou o único que passa a correr no meio daquela situação toda, fecho-me na casa de banho a chorar por causa da situação toda, de estar envolvido na mão do diabo. Há uma mão que é a mão de Deus, que foi Maradona, a minha é a mão do diabo, e afeta-me a mim individualmente, afeta a equipa coletivamente, que era o mais importante, que era o objetivo de ganharmos o europeu. E depois, um mês e meio mais tarde, estou eu tranquilamente de férias, sabia que ia haver casos castigados por causa das agressões do túnel, sei claramente quem esteve envolvido, como é normal, e depois sou notificado para me apresentar na Federação porque tinha sido castigado 9 meses. Eu apresentei-me na Federação, na antiga Praça da Alegria, com todos os responsáveis, e na altura foi dito que não ia-se fazer defesa sobre os castigos, que nós tínhamos que se aceitar e que era melhor assim, e que eu tinha-me a resignar de ter sido castigado 9 meses sem ter feito nada. Como é óbvio, vindo de onde eu vim, que é do bairro, eu não podia aceitar tais palavras e, portanto, fui-me defender sozinho. Portanto, ninguém me defendeu, joguei e eu creio que cantei 75 vezes o hino da seleção portuguesa em todas as seleções nacionais. Joguei sempre com um sentimento de orgulho, porque o momento mais solene e mais importante são os 3 minutos do hino nacional. É o momento mais importante de um jogo de futebol, quando se joga para a seleção nacional, é esse momento. Portanto, tu passas 3 minutos a fazer uma respectiva de toda a vida e o que é que significa o jogo em si, e portanto, eu sou castigado. E portanto, 9 meses, e fui à minha guerra, e fui à minha disputa, e fui em busca da verdade, sozinho e com um advogado super conceituado europeu, Jean-Michel Dupont, um grande advogado na matéria jurídica desportiva, que ganhou o caso de Lei Bosman, também contra a UEFA, de certa maneira, para dar livre circulação dos atletas no espaço europeu, e telefonou-me. Estava eu de férias, traumatizado com o castigo e o facto de ter que defender sozinho, e ele ligou-me. Estava no deserto com os meus amigos num determinado continente a oxigenar
a tentar perceber, depois do Everton, o meu clube atual, naquela altura, ter estado sempre comigo e deu-me 15 dias de folga para eu poder, porque estava inibido de jogar a nível internacional, mas não estava inibido de jogar a nível a nível de campeonato inglês. Portanto, todas as equipas que manifestaram interesse a nível internacional, eu estava inibido. Portanto, todas as equipas que queriam me contratar, as contratações caíram, porque estava castigado 9 meses. 14 jogadores da nossa geração de ouro fizeram contratos irrecusáveis depois do Euro e eu obviamente não podia fazer. Portanto, algo que me afetou pontualmente no percurso da minha carreira. E nesses 15 dias que estava de férias no deserto, com os meus amigos, telefonou-me Jean-Michel Dupont a dizer para eu ir para Bruxelas ter uma reunião com a equipa de advogados dele, porque ele queria me defender, queria defender a minha causa, mesmo com o cabelo amarelo. E eu achei estranho, mas achei que era uma pessoa que acreditava naquilo que de facto tinha sido os acontecimentos. E depois mais tarde eu vim a saber a escala do envolvimento. 2 recursos na UEFA que não conseguia ganhar, é impossível. Fui ao TAS e ganhei no TAS. Mas o ganhar naquelas circunstâncias... Mas depois já tinha passado o tempo. O ganhar naquelas circunstâncias, as letras vêm em rodapé muito pequeninas. Porque depois dizem que a pena foi suspensa, que a pena foi reduzida. Eu ganhei. E foi apurada a verdade, que durou 6 meses. Ou seja, eu até apurar a minha verdade, sem prova em contrário, já sou suspenso e já estou a ser prejudicado em termos de imagem, em termos contratuais, em termos de possibilidades de ir para outros clubes, e portanto eu já estava a ser castigado injustamente. E portanto, quando eu vou ao TAS e a pena é revertida, depois de 6 meses de eu ter estado nos 2 recursos sob a tutela da UEFA, que era impossível ganhar, eu teria que ir obviamente ao TAS, e foi no TAS que se fez justiça. A minha maior vitória é a recuperação da minha carreira, da idoneidade, da seriedade daquilo que eu lutei e conquistei, de poder voltar outra vez a cantar o hino nacional. Refiz a minha carreira, fui para o Liverpool, continuei a jogar num determinado nível, voltei à seleção nacional. Infelizmente depois não consegui, que era um objetivo, mas depois aí já houve a reestruturação toda, com a entrada do Scolari, que foi já a preparação para o nosso Euro 2004 aqui em Portugal, e eu naquele momento tive que tomar uma decisão e decidi sair da Europa e fui para os Estados Unidos terminar a minha carreira no projeto de Los Angeles com o David Beckham, como um dos 2 jogadores de marketing envolvidos no futebol. Bel, e honestamente, tu achas que Portugal nos próximos anos, com estes jogadores que temos e os que virão aí, que já estão a aparecer, tu achas que Portugal pode mesmo ser campeão do mundo? Pode e deve acreditar, porque eu acho que nunca foi uma questão de talento, nunca foi uma questão de gerações, e quando nós falamos de gerações nós temos que olhar sempre para os rivais também, como é óbvio, e para o futebol atual. Nós neste momento temos quantidade, qualidade. Eu acho que os jogadores já estão de alguma forma tão bem resolvidos nas suas próprias carreiras, que se eles tiverem o foco coletivo e obviamente o nosso selecionador nacional conseguir focar o grupo, eu não estou a ver porque é que nós não podemos aspirar a ser campeões do mundo. Porque se há um estigma na nossa geração é esse mesmo: tu jogares nas melhores equipas do mundo e não fazeres um coletivo e não ganhares uma prova mundial, europeia ou mundial. Muito bem. Bel, chegamos agora aqui a um momento que eu gosto de chamar o momento VAR. Basicamente, tu vais ter que escolher entre 2 nomes que eu te vou dar, e depois vamos andando consoante aquilo que tu escolheres, depois vou-te dar outro nome, e tu podes usar o critério que tu quiseres, pode ser tipo o melhor jogador para ti, ou pode ser outro critério. Podes justificar ou não justificar e dar-me só a resposta. Muito simples. Estás preparado? No momento de VAR. É o momento VAR. Eu chamei-lhe o momento VAR, não me perguntes porquê. Foi daquelas coisas, olha, isto vai-se chamar o momento VAR e temos uma animaçãozinha, é muito giro. Pois. Portanto, primeiro este ou aquele,
Gyökeres ou Pavlidis? Gyökeres. Gyökeres ou Samu? Gyökeres. Gyökeres ou Harry Kane? Gyökeres. Gyökeres ou João Pinto? São distintos, não é? Sim, São distintos, não é? São distintos. Tu, quando falaste nos três primeiros, nós até podíamos falar que em termos posicionais são jogadores para ir buscar profundidade e tudo. Pronto, o João é um jogador que gostava mais de jogar no espaço entre linhas, ligar também o jogo, super inteligente. Depende também da minha estrutura, depende também da minha equipa, embora Gyökeres já possa jogar em qualquer estrutura, em qualquer dimensão, em qualquer sistema, pelo comportamento dele. Afinidades, tu sabes que eu tenho uma afinidade muito boa, muito grande com o João Pinto. João Pinto, pá. João Pinto ou Nuno Gomes? João Pinto. João Pinto ou Luís Figo? Estás-me a meter aqui numa situação. Lá está, jogadores distintos, posições distintas. Figo. Figo ou Thierry Henry? Eu tive muitos problemas com este Thierry em Premiership, também em França. Era dos mais difíceis para marcar. Dormia a pensar na marcação sobre ele. Figo. Figo ou Ronaldinho Gaúcho? É Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho ou Cristiano Ronaldo? Mas esta é a última? É a penúltima. É a penúltima. Não, repara, há várias formas de ver as coisas, não é? Portanto, sermos muito práticos. Eu acho que é inevitável. Podia haver aqui a forma daquilo que é o bem jogar e a forma do trajeto, sair de zonas de conforto, mantendo sempre um registro de eficácia elevado. Eu tenho que ir para o Cristiano. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Não, mas aqui não há forma, aqui não há forma de individualizar, porque eu acho que, e vou terminar assim, e vou terminar a dizer-te isto, eu acho que é um privilégio, para todos, porque é uma coisa que não aconteceu nas outras gerações, porque havia só um distinto, que nós podíamos dizer como distinto, só que era nesta última década ou 20 anos, a competir um pelo outro, há dois. Exatamente. E portanto dois com características completamente diferentes, dois que abrilhantaram as suas próprias equipas, um deles mais na zona de conforto, se bem que pronto, o futebol nos Estados Unidos agora está a melhorar, possivelmente irá continuar a crescer. Mas imagina, estavas a treinar uma equipa e o presidente dizia-te assim, olha, um deles, pá, ele vem, um deles vai, e tu, mas quero os dois, e o presidente dizia assim, bem, calma, os dois não dá. Um pode escolher. Quem é que trazias? Tu lentamente estás-me a encurralar, não é? E eu já percebi, Bernardo. E portanto... Mas olha que tu eras defesa, mas estás-me a fintar muito bem. Estou-te a fintar. Não, estou-te a fintar porque porque tu puseste no patamar de ser treinador e ter que escolher. E eu tenho que me abster dessa muito resposta. Bem, muito bem. Compreendo perfeitamente. Vamos seguir em frente. Olha, Abel, uma coisa que eu fiquei com curiosidade, que é, eu olho para ti e tu estás, pá, excelente forma física, melhor que a minha, tenho que admitir, e não é o caso de todos os ex-jogadores. Portanto, eu gostava de saber se tu fazes algum desporto, se praticas alguma coisa, qual é o segredo? Não, para mim é muito fácil, sabes? Imagina que tu tens um carro e neste caso eu não vou estar aqui a fazer a comparação do Fiat e do Ferrari, né? Houve quem tivesse feito essa comparação do Ferrari, não é? Não, mas imagina que tu tens um carro e tu cuidas do carro durante todo o teu percurso. E é um carro que te mantém, apesar dos quilómetros, uma consistência que dá-te confiança e não tem nada a ver com marca do próprio carro. E tu dizes, este carro é um vintage, está ali na tua garagem
e vai permanecer na tua garagem, e quando tu sabes que tu tens confiança, quando pegas nesse carro, ele vai ser estás confiante que ele não te vai dar nenhum problema. E basicamente foi isso que aconteceu na minha carreira. Portanto, sendo treinador neste momento, e eu querendo ser exemplo para os demais, porque eu acho que nós acrescentamos sempre um valor por aquilo que nós fizemos, porque eu acho que o impacto das nossas palavras para certos jogadores, nomeadamente até jogadores séniores, tem a ver em função daquilo que tu fizeste como jogador. E para mim tudo conta, porque tudo é uma soma. A única coisa que pode subtrair é o resultado. Se tu perderes, és mau. Se tu ganhas, és muito bom. Mas tu podes perder e sentir que estás a fazer as coisas bem. E portanto, e por isso é que eu mantenho a minha forma de estar. Ou seja, é lógico que eu não posso treinar como treinava em termos de alto rendimento. É óbvio que eu faço coisas para manter. É óbvio que em termos de alimentação eu continuo a manter os mesmos rigores e os mesmos princípios. É óbvio que se eu tiver que, obviamente, sair fora dos carris, também saio, mas sei que o meu corpo vai eliminar e vai reagir melhor porque está rotinado a determinadas coisas. Mas eu acho que, continuando no mundo do futebol, e eu acho que até tem a ver até com questões até de sanidade mental e de saúde, eu faço o mínimo para me manter dentro das mesmas rotinas que enquanto era jogador. Muito bem. E olha uma coisa, falaste aí de ser treinador. Eu gostava de saber só, imagina que vivemos num mundo em que os sonhos se tornam realidade. Qual é que era o clube que Abel Xavier mais gostava de treinar? Eu percebo a pergunta. Eu acho que se tu me perguntares como treinador, lá está, pode ser uma forma diferente. Olha, aquilo que eu te posso dizer é que eu não me sinto nem inferior nem superior a ninguém. Antes de mais, o futebol deu-me um conhecimento que vai mais além daquilo que são as questões técnico-táticas ou de lideranças ou de comunicação. Deu-me uma vivência cultural, religiosa, conhecimento de idiomas, que faz com que eu tenha um perfil que eu acho que é um perfil atualizado a vários contextos. Contexto de clube, contexto de seleção. O nível, estou preparado para tudo. Eu também, estando de fora neste momento à procura de outros projetos, eu analiso muito os meus colegas, aquilo que estão a fazer, com que tipo de equipa produzem determinados resultados, e portanto ambiciono a fazer a minha estrada, o meu caminho. A minha visão é global de futebol. Às vezes nós queríamos entrar no mercado possivelmente mais competitivo, mas existem várias formas para poder fazer. Se calhar tem que ser pela porta de trás. Eu, quando fui a selecionador nacional do país onde eu nasci, no qual muita gente me criticou porque disse, mas como é que é possível? Ele é selecionador de Moçambique, do país que eu nasci, mas ele jogou por Portugal. E eu às vezes interrogo-me e digo, mas eu se calhar não tive culpa nenhuma. Mas se eu tenho a oportunidade de voltar ao país que eu nasci para devolver tudo o que eu aprendi, eu acho que é um momento importante para Moçambique. Porque a dimensão da minha carreira dá-me uma perspectiva de eu saber para onde é que tu queres ir do que tu que não sabes para onde é que vais. Então vamos estruturar isto em trabalho. E foi exatamente o que aconteceu. Portanto, foram 3 anos e meio de um trabalho muito desafiante, mas um trabalho muito interessante, no qual eu consegui desenvolver a crença do orgulho patriótico moçambicano, no qual eu consegui estruturar as seleções todas da formação, verdadeiramente seleções nacionais, não seleções de capital, no qual eu consegui mapear o país inteiro, descobrindo talento espalhado por todas as províncias para fazer seleções nacionais, no qual eu fui selecionador nacional e coordenador de todas as seleções de formação, estando presente em todas as elas, para que os jovens sentissem e percebessem que o selecionador nacional está presente a olhar também para o sub-15, sub-16, sub-17, sub-20, sub-23 e seleção principal, porque só o estar presente significa muito para estes jovens. E portanto, contextos diferentes. Portanto, falhamos o cano
ao minuto 92, depois de 3 anos e meio de trabalho, e depois tinha uma cláusula no contrato que se eu falhasse a qualificação, nós podíamos abdicar do contrato. E na reunião da minha saída, quando muita gente pedia para eu continuar, eu tive uma reunião com o presidente e disse ao presidente: Presidente, lembra-se quando eu cheguei aqui, o estado da forma no qual eu encontrei a Seleção Nacional, a própria Federação, 3 anos e meio que nós trabalhamos vários departamentos juntos, através do meu conhecimento, onde nós capacitamos jovens moçambicanos a perceberem o que é o aumento competitivo de uma estrutura, para falhar a qualificação ao minuto 92. E isto tudo se resume nisto: eu vou sair porque falhei a qualificação, e o presidente vai dizer à imprensa que eu vou sair porque falhei a qualificação ao minuto 92, mas depois você pega numa máquina de calcular e faça contas de quantos minutos são 3 anos e meio de trabalho, dia a dia. E isto para mim é mais estimulante de qualquer outra situação. E isto para mim, em relação aos jogadores e o impacto que tu produzes aos jogadores, de reconhecimento de quem eu fui dentro de uma estrutura, é aquilo que eu alimento dia a dia, na busca incessante de um projeto, de uma estrutura, de pessoas no qual eu me identifico para poder trabalhar e para poder crescer. Nada mais do que isso. Muito bem. Olha, Abel, temos agora aqui um momento que é um quiz em que o Rui tem ali 5 perguntas para nos fazer. E a gente vamos aqui numa competição saudável, sem entradas, tentar responder ao maior número de perguntas certas que consigamos. Show, Rui, está pronto? Já estou a ver que vêm alguns truques. Não. Eu não sei. Fáceis. Eu não sei. É perguntas fáceis. Vamos embora. Diga lá, podes Primeiro. responder primeiro. Qual é o clube com mais participações na Taça de Portugal? Ui. Com mais participações na Taça de Portugal, Isso. Benfica. Benfica, também digo. Académica de Coimbra. Olha, Olha, um grande abraço para a malta da Académica. um abraço forte. Não E fazia eu espero ideia. que possam voltar o mais rápido possível. Sem dúvida. Okay. Qual é o estádio europeu com mais capacidade? Neste momento. Que Neste- existe. Neste momento, o estádio com mais capacidade neste momento, eu creio que é Madrid. Wembley. Barcelona, campeão. Barcelona Não. ainda não está feito, Zé. Estás a ver? Por isso é que Exatamente, eu estou quer a dizer. perguntar. Portanto, não pode ser considerada Exatamente. uma pergunta, porque o Barcelona, no estádio, até está em construção. Exatamente. Estás a Pronto. ver? Estas Pá. pesquisas é o Wembley, acredita, 90 mil lugares. O Bernabéu está lá perto, é 81, acho eu. Não, eu disse Real Madrid porque pertence a uma equipa. O Wembley não pertence a equipa nenhuma. Certo? Também percebo essa. Também tens razão. É verdade, não é? É verdade. A terceira pergunta. Que seleção está atualmente na frente do ranking da FIFA? Que seleção está atualmente à frente do ranking da FIFA? Será Eu creio França? Espanha? Argentina. Argentina. Também isto não havia respostas certas. Também era tudo mau. Tudo o que não seja Portugal é uma resposta errada. Pois é, Argentina. Mas também ganharam o Mundial agora. Quarta pergunta. Quem é o atual jogador mais novo a jogar na Liga Portugal? Ui, o mais novo. Na Liga Portugal? Sim, na Liga Portuguesa. Portanto, ou que jogou, ou está a jogar, ou está lesionado. Está a jogar agora, é isso? Não, sim, que está... Está a Faz jogar parte atualmente? faz parte de um plantel de uma equipa, não é? Sim. Que está a jogar atualmente? O jovem Kenda? Pois é que tu tá essas perguntas, mas eu acho que já houve malta a jogar mais jovem do que o Kenda agora no Sporting. Mas estamos a falar do João Simões. Pois, eu também vou para o Kenda, mas Não, imagina, é nesta época. desta época. Então, mas tens aí o Eduardo Felicíssimo e aquele outro miúdo que entrou, o Alexandre Brito. Sabes a idade deles? Não sei. Pois é! Diz lá quem é. Fábio Sambu, do Boa Vista, 16 anos. Ui, pois, essa eu não tinha lá chegado. Não, eu também não chegava lá. Fábio Sambu não cheguei lá, mas um grande abraço para a malta do Boa Vista. Exatamente. Falta uma, não é? Falta uma. Estamos com uma performance Estamos os dois no mesmo patamar, não é? como havemos de ir. Qual foi a seleção com mais golos no Campeonato do Mundo de 2010? África do Sul.
A seleção com mais gols no campeonato do mundo 2010 na África do Sul. Se fosse 2014, se fosse o Brasil, eu dizia logo que era a Alemanha só para aquela goleada que disputou ao Brasil. Agora, 2010, quem é que ganhou? Foi a Espanha, não foi? Sim. Foi a Espanha. Pá, eu vou dizer a Alemanha, porque a Alemanha marca sempre muitos golos. O Brasil? É a Alemanha. Pois. Thomas Müller, o melhor marcador. O Müller, Yeah. mas ganharam o Mundial. Foi a Espanha. Foi a Espanha, pois. Era naquela altura do Pois, foi a Barcelona que aquilo era só limpar. Era só, olha, joguem lá como vocês sabem. Bom, neste caso ganhaste. Neste Creio. caso ganhei. Pronto, olha, já posso meter no meu currículo que ganhei alguma coisa ao Abel Xavier. A única coisa que podia ganhar na vida. Abel, chegámos agora aqui à parte final do podcast. Estamos a falar no podcast na casa do Placar.pt. Portanto, claro, teríamos sempre que falar um bocadinho daquilo que são apostas desportivas. E o que eu quero saber é, claro, quando estás treinador, não podes apostar. Agora, não estando no ativo, de vez em quando fazes uma apostazinha ou outra, por diversão. Olha, para te ser sincero, a esse nível, não, nunca fui apostador. Sinceramente, nunca fui apostador. Mas de alguma forma sei que existe adrenalina, existe sabes que expectativa, existe sempre uma antecipação que suscita obviamente esse interesse obviamente nas apostas, não é? Eu às vezes Porque acho que é um estender deste sentimento de presença e de pretender que seja validado depois na prática, não é? Pois já consegues começar a viver o jogo mesmo antes dele começar. Essa antecipação, exato. E depois, sei lá, para mim é divertido meter 10 euros num Liverpool PSG. E eu meto 10 euros no PSG e de repente já estou a torcer como se fosse adepto do PSG, percebes? De um jogo que eu seria agnóstico. Para mim, ganhar aquele ou o outro era igual. Olha, nós temos aqui uma dinâmica solidária que é o seguinte. Cada convidado que vem aqui tem 20 euros para apostar. E vai poder apostar numa odd até 20, ou seja, com ganhos potenciais até 400 euros, no máximo. Pois. Cada um realiza a aposta como quer, pode apostar só num resultado, como foi o caso do Futre, aliás, fez só uma aposta em empate ou vitória, exatamente, ou pode apostar em 2, em 3, a odd só não pode exceder os 20. Ok. Isso vai gerar um potencial de ganhos. Vamos dizer, se apostas com uma odd 10, o potencial de ganhos vai ser 200 euros. Placar.pt vai pegar nesses 200 euros e vai meter para um pote onde já estão os potenciais ganhos dos outros convidados. Ok. E depois, se a aposta efetivamente bater, se ganharmos a aposta, esse valor também vai para o pote. No final da temporada, quem ganhar a aposta com a odd mais alta vai poder escolher a que instituição será doado todo o dinheiro deste pote. Muito bem. Portanto, nós vamos fazer agora, tem aqui o telefone, vamos fazer a tua aposta no placar.pt. Vais escolher, como te digo, pode ser qualquer critério, se quiseres tipo apostar até agora, o Toy e a Carolina Torres não ganharam. Portanto, tu podes ser um bocadinho mais arriscado e uma odd alta, e aí garantes que se ganhares a aposta, ninguém te tira do primeiro lugar e vai para a associação que tu escolheres. Temos aqui futebol. Queres apostar em alguma competição ou ir a várias, tipo Liga dos Campeões, queres Liga das Nações que está agora, Liga Europa, Primeira Liga, La Liga, onde é que queres ir? Ou então podes ir à Liga Portuguesa, não há problema nenhum. Vamos à Liga Portuguesa. Exatamente. Temos aqui o Gil Vicente com o Benfica, em que o Benfica vai jogar fora contra o Gil Vicente. Tens algum palpite aqui? Não, eu aí ponho apesar da necessidade do Gil Vicente, mas aí ponho a vitória do Benfica. Vitória do Benfica, ok. Então, vamos aqui, já temos um 37, depois tem Casa Pia com o Rio Ave, Estrela da Amadora com o Sporting. Aí dou a vitória ao Sporting. Ok, então já temos neste momento uma odd de 1,81. Sim. O Porto joga em casa de Estoril, não costuma ser um terreno fácil para o Porto. Não, mas eu vou para o Porto. Ok, vitória do Porto. Queres apostar? Temos um Moreirense Vitória, temos um
Braga em jogar em casa com o Aroca. Não sei se queres apostar em algum destes jogos ou queres ir para uma Champions League ou para uma Liga Inglesa. Podemos ir para a Liga Inglesa. É? Então vamos agora aqui para a Liga Inglesa. Está aqui Premier League, que já está praticamente entregue, não é? O Arsenal joga em casa com o Fulham. O nosso Marco Silva. Marco Silva a fazer um fantástico campeonato. Tem mais jogos? Ou são só Tem. estes? Tens o United a jogar em casa contra o City. O Night City. United City. É verdade. Este é um bom jogo para apostar, porque As odds são todas altas. é, não é? Eu vou porque eu acho que vai acontecer. Eu vou para o Man United. Vitória Manchester United? Sim. Ok, vamos embora. Já temos 8,82. Tens o Liverpool que vai jogar com o Fulham. Ou seja, em casa do Fulham Sim. Não, aí é Liverpool. Né? é Liverpool. Aí é Ok. Liverpool. Por todas Então, as razões, quer dizer. pá, já temos uma Apesar de estar lá o múltipla. Marco, mas pronto, mas o Liverpool não, depois até destas recentes desilusões, mas é Liverpool, vai ter Então eu acho que podemos fechar assim. Temos uma odd 15,87. Já é uma odd bastante alta. que... Sim, Automaticamente contribuir com 317 euros para o pote. Sendo que se esta aposta bater, mais 317 euros. Muito bem. Abel Xavier, definição. muito obrigado. Leonardo, Foi um prazer enorme. muito obrigado eu e sucessos Igualmente. para o placar.pt. Tá, um abraço forte, um abraço.